Olá, irmãos queridos, boa noite a todos, aos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham também de suas casas, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Nós vamos dar início à nossa reunião de estudo da Palavra do Senhor e, de fato, é uma satisfação receber os irmãos aqui e ter os nossos irmãos nos acompanhando também pela internet. Já temos alguns irmãos participando aqui, e a nossa irmã Keila, a dona Ruth, Eudi, o Eduardo Fazan, seu Zé Roberto Veronese, dona Jacira, alguns irmãos já participando conosco. Seu Daniel também participando conosco, e os irmãos aqui presentes também, é uma alegria ter o Gustavo, o André também conosco, o Felipe, irmã Raquel, as meninas também, é uma alegria ter a Júlia, a Débora também conosco. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nossa gratidão também aos nossos irmãos diáconos Magno e Fernando, sempre nos auxiliando na transmissão e na parte do som. Antes, queridos, de nós darmos início ao nosso estudo, nós vamos orar, pedindo por iluminação, por direcionamento do Senhor, para que possamos ter um tempo de estudo da palavra do Senhor bastante edificante para as nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de termos esse tempo de estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é útil. Nós precisamos tanto das Tuas instruções, do Teu direcionamento, e nós agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra, por ter a Tua Palavra, pelo direcionamento do Senhor através da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, condições de atenção, de disposição. Desperta o nosso coração para que tenhamos verdadeiro interesse, sejamos bons ouvintes e também praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a Tua glória. Agradeço pela vida dos meus irmãos aqui e também por aqueles que nos acompanham. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, necessitados, aqueles que sofrem. Oro também, ó Deus, em favor da Tua igreja de forma geral, pelas famílias, que o Senhor sustente. Peço, ó Deus, pelos relacionamentos, peço também, ó Deus, pela nossa nação, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e, em nome de Jesus, também conforte aqueles que estão enlutados. Tudo isso pedimos-te no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, Alan, seja bem-vindo, querido, que alegria tê-lo conosco também. Irmãos, nós começamos na semana passada a falar sobre o tema perfeccionismo. E alguns até comentaram que participaram desse estudo, falaram assim, olha, eu achei que eu não era perfeccionista e descobri que sou. Outros disseram assim, e eu achando que perfeccionismo era algo positivo, era uma qualidade. Então, queridos, nós começamos a ver na semana passada esse tema, perfeccionismo, quando a vida não se encaixa. E hoje nós vamos dar continuidade, hoje é o estudo de número 2, estudo número 2. Eu começo com uma frase da Amy Baker. Amy Baker escreveu um livro cujo título é Perfeccionismo, e logo na introdução ela relata um pouco da sua luta contra o perfeccionismo, na verdade ela achando que era algo positivo, a forma como ela buscava satisfazer as suas metas, até que ela escreve, tive que aprender e reaprender diariamente que minha única perfeição está em Cristo, em seu desempenho perfeito, aplicado a mim. Queridos, quantas vezes nós achamos que a nossa perfeição está em nós mesmos, que vamos conseguir atingir a perfeição, que vamos conseguir fazer tudo certinho, e então todos vão perceber isso e vão nos elogiar. Grande bobagem, nem deveríamos buscar por isso desta forma. A nossa única perfeição está naquele que é perfeito, Cristo, em seu desempenho perfeito aplicado a nós. Então, com essa frase, nós iniciamos este estudo de número 2. Nós começamos na semana passada a falar sobre esse tema e começamos perguntando, você se considera uma pessoa perfeccionista? E alguns que disseram que não, agora já descobriram que são. O que você entende por perfeccionismo? Nós começamos a responder semana passada o que é perfeccionismo, vamos relembrar hoje. Será que é errado desejar fazer tudo com perfeição?
Nós também falamos sobre isso semana passada. Qual o problema do perfeccionismo? Bem, se o perfeccionismo não é correto, então, afinal de contas, qual o problema do perfeccionismo? Tudo isso nós vimos na semana passada, mas vamos relembrar. Perfeccionismo, como nós vimos, é definido como a tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. É a pessoa obstinada, a pessoa empenhada, concentrada em fazer tudo com perfeição. E afinal de contas, qual o problema com isso? Perfeccionista é aquele que busca realizar tudo para que esteja sem defeito. E aí nós fizemos até uma comparação na semana passada, comparando e diferenciando o perfeccionismo da excelência. Se excelência relaciona-se com o fazer para o Senhor, e de fato a Bíblia fala sobre excelência, a Bíblia fala sobre dedicação, a Bíblia fala sobre nos esmerarmos naquilo que fazemos, fazer de todo o coração como para o Senhor, essa é a ideia de excelência. Então, excelência tem a ver com fazer para o Senhor, fazer para a glória do Senhor. E ser perfeito, e a Bíblia usa, nós lemos alguns textos na semana passada, fala sobre maturidade, né, perfeição no sentido de maturidade. Se ser perfeito refere-se à santidade, o que então é perfeccionismo, diferente de excelência e de maturidade? É o desejo do coração humano em realizar as suas tarefas com qual propósito? E aí é que está, objetivando a completa ausência de erros e o quê? Exaltação pessoal. Percebem onde mora o problema, onde está o problema? O problema não é simplesmente querer fazer tudo certo, mas é ficar obstinado em fazer tudo certinho, sem erro nenhum, buscando exaltação pessoal. Buscando exaltação pessoal. Bem, em primeiro lugar, nós vimos na semana passada que Deus não exige que façamos tudo perfeito no sentido de sem erros. E também a Bíblia não diz que devemos buscar a nossa exaltação, pelo contrário, devemos buscar a exaltação do Senhor. Então, diferente do perfeccionismo que busca fazer tudo sem nenhum erro e buscando exaltação pessoal, o que a Bíblia nos chama a fazer é fazer tudo de todo o coração, e nem sempre esse de todo o coração vai significar sem nenhum erro, ou seja, de forma perfeita, mas da melhor forma como pudermos fazer, com dedicação, com amor, e fazer para a glória do Senhor. Então, quando eu busco, por exemplo, a excelência no meu trabalho, eu devo fazer isso, né? Seja eu um professor, um mecânico, enfim, qual seja a minha profissão, se eu trabalho, né, em casa, eu devo fazer com muita dedicação, com toda a dedicação possível. E não significa que eu estou buscando fazer sem nenhum erro, mas da melhor forma que eu puder fazer para a glória do Senhor. O perfeccionismo não é isso. É querer fazer tudo de forma perfeita, preocupado com o que as pessoas vão falar, preocupado para que as pessoas fazer tudo certinho para que eu não seja criticado, para que eu seja elogiado, para que eu atinja as minhas expectativas pessoais e não a glória de Deus. Então, queridos, se perfeccionismo é o desejo do coração em realizar as tarefas, tendo por objetivo completa ausência de erros e a exaltação pessoal, nós já vimos na semana passada que o perfeccionismo não é uma qualidade. Perfeccionismo não é simplesmente, como a psicologia pode dizer, né, apenas uma característica comportamental, de temperamento. Perfeccionismo é um pecado. Perfeccionismo é um pecado. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem dar o nome das coisas como deve ser dado. Hoje em dia fala-se até pouco sobre pecado. Tudo é questão de temperamento, tudo é uma questão de ponto de vista, é uma questão de... Quando, na verdade, quando nós analisamos e pensamos, e aí é algo muito pessoal, mas na motivação do coração, por vezes nós vamos ter que dar o nome pecado para aquilo que nós almejamos, para aquilo que nós fazemos, quando o nosso propósito, o nosso objetivo não é a glória de Deus. Queridos, nós precisamos nos lembrar sempre de nosso propósito para a vida. Qual é o nosso propósito para a vida?
Se você já teve contato com os nossos símbolos de fé, né? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, você já deve ter aprendido que o nosso propósito maior de vida é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus e ter prazer no próprio Deus. Então lembre-se sempre disso, viver para a glória de Deus buscando ser a imagem e semelhança de Cristo. Por favor, guarde isso. Seu propósito de vida deve ser viver para a glória de Deus, buscando ser a imagem, né, de Cristo, imagem e semelhança de Cristo. Então, queridos, o serviço ao Senhor deve ser feito com excelência. E isto não é perfeccionismo, é buscar fazer tudo para a glória de Deus. E na semana passada nós começamos a olhar para algumas características que acompanham alguém que é perfeccionista. Nós vimos, por exemplo, que o perfeccionista tende a não buscar agradar a Deus em primeiro lugar. O perfeccionista, eu não vou gastar tempo aqui porque tudo isso nós falamos na semana passada, mas ele tem como propósito maior buscar agradar a si mesmo ou agradar as pessoas porque ele está concentrado em si mesmo e não agradar a Deus. Então, se você está com dúvida se você é perfeccionista, faça essa pergunta a você mesmo, avalie o seu coração, as suas motivações. Por que é que você tenta fazer tudo certinho? É para a glória de Deus? Ou é por algum outro motivo? Se for por algum outro motivo, então você não está vivendo com a motivação correta. E é possível que você seja perfeccionista. Nós vimos também na semana passada que o perfeccionista tem como disposição principal realizar algo sem erro, sem defeito, mas com qual objetivo? Para não receber críticas e para ser reconhecido por suas capacidades. É por isso que o perfeccionismo está muito ligado a um coração de alguém que se ama muito. É alguém que está muito centrado em si mesmo. E por se amar muito, ele não suporta ser criticado. E ele vive em busca de aplausos, de reconhecimento, de elogios. Então, se você procura fazer tudo sem erro, tudo certinho, com medo de ser criticado, para não ser criticado ou para ser elogiado, isso significa que você é perfeccionista e é pecado, porque você deveria fazer para a glória de Deus acima de tudo. Nós vimos também, queridos, que o perfeccionista, né? Os perfeccionistas têm conclusões, percepções, formas de executar, na ótica deles, as mais corretas e talvez as únicas formas possíveis de fazer algo. O perfeccionista, ele acha que a forma que ele faz é a melhor. E se alguém vai tentar falar alguma coisa, ele agindo, né, por vezes com orgulho, soberba, ele acaba dizendo assim, não, eu não preciso do seu conselho, eu sei o que eu estou fazendo. Aliás, essa é uma frase muito comum que sai da boca de perfeccionistas. Eu sei o que eu estou fazendo. Como nós vimos no estudo, no tema passado, o perfeccionismo, assim como o legalismo, como o egoísmo, está muito ligado ao orgulho humano. Muito bem, queridos, isso nós vimos na semana passada. Agora vamos continuar falando sobre características de alguém perfeccionista, né? Depois de falarmos as características passadas, o perfeccionista é alguém que tende ao isolamento nas mais distintas circunstâncias. Aqui, logo de cara, uma observação. Não significa que toda pessoa que é mais assim voltada para ficar sozinha, uma pessoa que busca mais um isolamento, que ela seja perfeccionista, não é isso. Mas quem é perfeccionista tende ao isolamento nas mais distintas circunstâncias. Lá em Provérbios 18:1, o sábio diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Olha que interessante, o solitário busca o seu próprio interesse. Como o perfeccionista ele é muito, se ama muito, ele tem dificuldades em conviver com outras pessoas. E ele vive então, ele busca, né, uma vida mais solitária, porque ele está buscando apenas os seus próprios interesses. Para um perfeccionista, se relacionar com outra pessoa é difícil. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Vocês aqui, meus irmãos, por que vocês acham
que o perfeccionista é alguém que tende ao isolamento? Por que vocês acham? Tem alguma ideia? Né? Tem um microfone aqui, meu irmão, por favor, fique à vontade. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela não quer ouvir a opinião de ninguém. Ela quer agir do próprio jeito. Ela não pensa nos outros, ela não quer ouvir os outros. Por isso que falar, eu quero fazer do meu jeito, por isso que ela tende ao isolamento. É isso mesmo, é isso mesmo. A pessoa perfeccionista é orgulhosa, ela acha que ela está sempre certa, né? A Bíblia afirma que a vida é para ser desenvolvida em comunidade. Não é verdade? Jesus Cristo instituiu a igreja. No Antigo Testamento já havia igreja, né? O povo de Deus do Antigo Testamento. E é curioso, você olha nos livros do Antigo Testamento, como Deus sempre trata com famílias, com seu povo, né? A ideia do povo de Deus reunido. E no Novo Testamento, a igreja, Paulo fala tanto da importância do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Então, queridos, nós que pertencemos ao Senhor, não deveríamos buscar viver a vida do tipo lobo solitário, né? Não, eu vou viver do meu jeito, vou viver sozinho. Vejam que o perfeccionista tem dificuldade em viver com as pessoas, porque elas não alcançaram, na visão do perfeccionista, as outras pessoas não alcançaram o padrão dele. As outras pessoas estão aquém do seu padrão. Então, para ele é insuportável conviver com gente que não atingiu o seu próprio padrão. O perfeccionista, então, tem essa dificuldade. E também ele teme ser criticado, como o André falou. O perfeccionista, ele não quer ser criticado. Por isso ele tende ao isolamento. Às vezes ele até é obrigado a conviver com outras pessoas, por exemplo, no trabalho, mas é muito difícil para o perfeccionista, por exemplo, no trabalho, porque por causa disso, ele não quer ser criticado e ele acha que ele está sempre certo, né? O perfeccionista, além de temer ser criticado, ele deseja, né, sempre ser elogiado. Agora, se o perfeccionista, ele tende a viver, a não querer ser criticado, achar que os outros não atingiram o seu padrão, a solidão se torna, então, uma solução viável para manter uma prática perfeccionista. Percebem? A pessoa acha que ninguém está no seu padrão, ninguém atinge o seu padrão. A pessoa não quer ser criticada. Qual vai ser o estilo de vida melhor para essa pessoa, na visão dela? O isolamento. O perfeccionista tem muita dificuldade de relacionamento. E quando ele se relaciona é uma luta e é muita briga, porque ele vai exigir perfeição do outro, ele não vai querer ser criticado e ele vai criticar muito. E sabe qual é o problema, meus irmãos? Porque todos nós, eu creio, que lutamos contra isso. É por isso que existem conflitos no casamento, existem conflitos nos relacionamentos pais e filhos, existem conflitos em relacionamentos entre irmãos, existem conflitos nos relacionamentos do trabalho, porque nós somos orgulhosos, porque nós nos amamos muito e por vezes agimos de forma perfeccionista. Mesmo na igreja, porque mesmo aqueles que pertencem ao Senhor, não estão isentos de sofrerem com isso, de ter o coração inclinado a isso. Quem de nós não luta contra o orgulho, contra um amor muito grande por nós mesmos? É por isso que Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, com qual frequência? Dia após dia, e me siga. Queridos, às vezes a gente lê alguns textos e pensa assim, bom, para a conversão eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tomar a cruz e pronto. Não é só para a conversão. Todos os dias da nossa vida nós devemos negar a nós mesmos. Porque o nosso coração, enganoso que é, todos os dias vai querer nos fazer vivermos para nós mesmos, buscarmos o melhor para nós mesmos, acharmos que nós estamos sempre certos, nos levar a achar que nós somos melhores do que os outros. Esta é uma luta diária, constante. É por isso que o Evangelho é para todos os dias da nossa vida, não somente na conversão.
É uma luta diária, não é verdade? Uma luta diária para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, o perfeccionista, ele vai buscar uma vida de isolamento. No máximo, ele vai ter poucos amigos, né? Poucos amigos. Aqueles que permanecem ao lado de um perfeccionista vão permanecer por quê? Por que vocês acham? Porque eles devem gostar muito da pessoa, porque senão não suportam. Não suportam. Então, ficam aqui algumas perguntas para nós. E esse estudo, meus irmãos, como prático que é, eu quero sempre trazer, é o que eu chamo, é o que a gente chama em aconselhamento bíblico de autoconfrontação. Se nós não fizermos essa autoconfrontação, nós vamos perder muito do estudo. Porque a gente não pode ouvir um estudo pensando, puxa vida, esse estudo tem tudo a ver com a pessoa fulano de tal, e às vezes tem mesmo. Ah, que pena que fulano de tal não veio hoje, né? Não, esse estudo é para nós, e nós devemos fazer essas perguntas. Qual o seu grupo de amizade? Você não vai fazer isso agora, mas você pode fazer depois. Alistar, né? Você fazer uma lista dos seus amigos. Olha só essa pergunta: quantos novos relacionamentos você desenvolveu no último ano que permanecem? Nós estamos chegando, hoje é 23 de dezembro, nós estamos chegando ao final de 2021. Quantos novos amigos você fez nesse ano e que permanecem? Tá, talvez você diga assim, olha, o ano passado, esse ano difícil, pandemia, é verdade. Mas será que a culpa é da pandemia? Será que se não houvesse pandemia, nós teríamos feito mais relacionamentos, mais amigos? Olha só, descreva-os, né? Se você teve novos relacionamentos e que permanecem, descreva como você age diante de situações onde tem que trabalhar em grupo. Como é que você age? Ou como você reage? Solidão ou participação? Para você é difícil trabalhar em grupo? Descreva os motivos que o levam a agir dessa maneira. Não agora, mas depois pense sobre isso. Se você quiser escrever sobre isso, e se você quiser depois conversar sobre isso, eu também estarei à disposição. Lembrando, nossa igreja tem um ministério de aconselhamento bíblico, e eu estou à disposição de vocês. E sabe o que é maravilhoso, meus irmãos, nesses estudos práticos? Porque Deus fala muito ao meu coração. Vocês não acham que Deus tem trabalhado o meu coração em relação ao perfeccionismo, né? E por vezes eu percebo que eu tenho feito esse questionamento, né, diante de uma preocupação minha. Será que essa minha preocupação é porque eu quero que as pessoas vejam que eu estou fazendo tudo certinho? Será que essa minha preocupação é para que ninguém venha me criticar? Ou será que essa minha preocupação é porque eu amo a Deus e eu quero fazer com zelo para a glória dele? Vocês não vão saber, mas Deus sabe. E eu preciso investigar o meu próprio coração e vocês, o coração de vocês. Tá bom? Irmãos, que alegria ter vocês aqui. Muito bom ter o Fernando, a Nadir conosco. Mais irmãos também participando aqui, também pela internet. Nosso irmão Diácono Adalberto, Dona Marta Luísa, Dona Jacira, Dona Creuza lá de Portugal. A Carolina Silva, a Daniela Marques, o Arthur, a família. Muito bom, meus irmãos. E se surgirem perguntas, fiquem à vontade. Os irmãos aqui, né, o André está aí com o microfone, né, André? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar. Ou se alguém quiser complementar, também é muito boa a participação dos irmãos. E os irmãos aqui também que participam da internet, se quiserem escrever no chat, também podem escrever. Então, queridos, o perfeccionista é alguém que tende ao isolamento. Mais uma vez, não significa que todas as pessoas que tendem ao isolamento são perfeccionistas. Às vezes existem outros fatores, Mas eu não vou dizer aqui que todos eles têm a mesma raiz, mas a maioria, eu ouso dizer que tem a mesma raiz. Qual é? Um amor muito grande por nós mesmos. Por exemplo, a pessoa, não é o nosso tema aqui, mas está relacionado, e eu posso dizer isso por experiência própria. A pessoa que diz assim, eu tenho dificuldades em me relacionar com outras pessoas porque eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido, então eu tenho dificuldades em participar de grupos. Se eu chego num lugar, não conheço ninguém, eu fico ali isolado. Ou eu nem gosto muito porque eu sou muito tímido. Vocês já pararam para pensar qual é a raiz da timidez?
Por que que uma pessoa é muito tímida? Por que que a pessoa que é muito tímida ela não quer se relacionar? Ela tem dificuldade? Por quê? Por quê? Ela está muito preocupada com quem? Com ela mesma. O tímido diz assim, mas e se não me aceitarem? E se me criticarem? E se eu não corresponder às expectativas? E se... Ela não está pensando na verdade nos outros, ela está pensando em si mesma. Aí, para não correr o risco de não ser aceita, de ser criticada, de não corresponder às expectativas, isso está muito ligado ao perfeccionismo também, ela prefere não se relacionar. A pessoa, por exemplo, você diz assim, escuta, falando, você tem falado de Cristo? Eu não falo não. Por quê? Eu sou muito tímido. Percebe? A pessoa prefere não falar de Cristo para alguém que está caminhando para o inferno, porque ela está mais preocupada com a imagem dela. Porque vai que o outro não aceite, que o outro a critique, que o outro... Então ela está mais preocupada com ela. Queridos, por isso que eu digo, nós devemos investigar o nosso coração. E por vezes a conclusão que nós vamos chegar é que nós estamos agindo como agimos, porque nos amamos muito, porque estamos muito preocupados com a gente mesmo, porque estamos muito concentrados na nossa própria imagem. E queremos preservar a nossa imagem acima de tudo. Por isso é melhor não se relacionar, por isso é melhor se afastar, por isso é melhor não se arriscar. Percebem? Avaliemos o coração. Muito bem, queridos, o perfeccionista, além de ser alguém inclinado ao isolamento, ele também é alguém que planeja começar muitas coisas e não termina o que começou. Essa é uma característica muito marcante de um perfeccionista. É alguém que planeja muito e não termina. Nós estamos, como eu disse ainda há pouco, chegando ao final de mais um ano. E quantas coisas, quem sabe, você planejou e não realizou? Talvez muitas dessas coisas você não realizou por motivos assim que fugiram ao seu controle. O dinheiro não deu, né? Aconteceu algo que impediu você de realizar aquilo, ou você encontrou algo melhor do que aquilo que você havia planejado, você teve uma ideia melhor, enfim. Mas o perfeccionista é alguém que planeja começar muitas coisas e não termina nada, porque ele quer fazer tudo de forma tão perfeita que ele não admite que aquilo saia sem ser daquela forma. Essa semana eu lia palavras do Steve Byers. Steve Byers é alguém que trabalha muito com aconselhamento bíblico lá nos Estados Unidos, é da Igreja Batista da Fé, né, lá em Lafayette. E ele dizia o seguinte, que ele aconselhou uma moça que ela era perfeccionista. E ele contando um pouco da realidade dela, e o chefe dela estava querendo mandá-la embora, porque, por exemplo, ela ia tirar uma cópia. E aí ela tirava aquela cópia. Se aquela cópia não saísse certinho, saísse um pouquinho torto, ela pegava a folha e ficava assim olhando, indignada com aquilo, quase que em transe. E ficava paralisada ali, olhando para aquela folha. E deixava então de fazer o que deveria fazer, porque aquela cópia que saiu um pouquinho torta incomodava aquela pessoa de tal forma que ela não conseguia fazer mais nada, não é? E então o chefe dela dizia, como é que eu vou manter? Ela precisa fazer tantas coisas e não faz. Começa e não faz, porque ela quer fazer tudo com perfeição, e se não saiu com perfeição, ou volta a fazer tudo de novo, ou diz assim, eu não vou continuar. Vejam, olha só o que diz a Bíblia no Salmo 15, verso de número 4. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele começa com essa pergunta. E aí no verso de número 4, ele, depois de dizer algumas coisas, ele diz, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, aquele que cumpre o que promete. Por que o perfeccionista, por vezes, não cumpre o que promete? Por que isso acontece com um perfeccionista? Quero mais uma vez ouvir vocês. O microfone está aí. Por que vocês acham que um perfeccionista, ele planeja muitas coisas, às vezes ele até começa muitas coisas, mas ele para, ele não termina, ele desiste? Por que vocês acham? Alguém
Se ninguém tiver uma ideia, não tem problema não. É só se os irmãos quiserem. Posso? Pode, André. Você é o representante aí da... Sim. Então, na verdade, é porque o perfeccionista, porque assim, ele tem aquela ideia de autojustiça dele. Ele quer fazer tudo certo. Aí, tipo assim, se ele não pode ver algo de falho. Se ele vê, ele vai entrar em desespero. Por isso que porque ele quer confiar muito nele mesmo. E quando algo dá errado, aquela confiança nele pode ser abalada. Há um medo de fracassar. A pessoa prefere não começar ou para antes de tentar terminar com medo de fracassar. Esse é um dos motivos, sim. É um dos motivos, sim. Temos alguns aqui. Diante de uma tarefa que ele deseja fazer, percebendo a dificuldade, ele desiste. Percebendo a dificuldade, ele desiste. A desistência evita, sim, a possibilidade de fracasso na visão dele e evita também a crítica. O perfeccionista, ele pensa assim, mas e se eu não conseguir ou não sair do jeito que deveria sair? Isso significa fracassar. É melhor eu nem continuar. Ou é melhor eu nem tentar. Alguns nem começam. Outros param no meio e dizem assim, não vou continuar porque não vai sair perfeito. Ele prefere deixar de fazer porque não vai sair perfeito aos olhos dele. Ou então diz assim, não vai sair perfeito e aí as pessoas vão me criticar. E ele não suporta a ideia de ser criticado. Aliás, por que alguém não suporta a ideia de ser criticado? Eu não estou dizendo, irmãos, que é algo agradável ser criticado. Não estou dizendo que alguém gosta de ser criticado. Ninguém, eu creio, que gosta de ser criticado. Mas por que o perfeccionista, ele abomina a ideia de ser criticado? Se alguém criticá-lo, ele vai acabar com ele vai ficar arrasado. Por quê? Porque ele se preocupa muito com ele mesmo. Né? Então, por isso ele acaba desistindo, ou nem começando, para não fracassar ou para não ser criticado depois. E mostra egoísmo por quê? Porque às vezes é algo que precisa ser feito. Seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, seja na própria casa. A pessoa prefere deixar sem fazer, para não correr o risco dele não fazer aquilo, de sair do jeito que ele quer, para não correr o risco dele ser criticado. Percebem onde vai? E aí, meus irmãos, isso é algo terrível, porque acaba, por vezes, prejudicando outras pessoas. Imagina na igreja, a pessoa não faz, e às vezes não vai ter outra pessoa para fazer, vai ficar sem ser feito. No trabalho, em casa, ele prefere não fazer do que fazer e não sair do jeito perfeito aos olhos dele, e então não ser criticado. Nosso irmão Fernando está perguntando se isso é uma autoafirmação, egoísmo. Sim, tem a ver com isso. Né? O orgulhoso, ele precisa estar sempre se autoafirmando. Sempre em evidência. E eu estava falando na semana passada, Fernando, que, veja que interessante, não somente o soberbo, orgulhoso, mas aquela pessoa também que entra em autocomiseração, sabe? Coitadinho de mim, eu não faço nada certo. Tem aquele que diz assim, eu faço melhor do que todo mundo. É aquele que está sempre querendo estar em evidência, falando dos seus méritos, mostrando que ele é melhor do que todo mundo. E tem aquele que diz assim, eu não faço nada certo, eu sou a pior pessoa. São dois lados da mesma moeda, porque ambos estão concentrados em quem? Em si mesmos. E precisam estar sempre em evidência, seja falando das suas qualidades, ou seja dizendo, eu não faço nada certo, eu sou um coitadinho. Ambos querem estar em evidência. Percebe? E o perfeccionista, por ser orgulhoso, ele também precisa disso também. Um outro motivo do porquê o perfeccionista começa e por vezes não termina ou nem começa, é porque a sua independência e arrogância, lembra, está ligado ao orgulho, o impedem de buscar o conselho de pessoas maduras. Eu não coloquei aqui o texto, se você quiser abrir, lá em Provérbios 15, 22, Provérbios 15, 22, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim,
Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. A pessoa orgulhosa, perfeccionista, ela diz assim: eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu não preciso do conselho de ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei mais do que os outros. E aí, a pessoa vai e não consegue. Ela deixa de procurar conselho em pessoas que têm maior conhecimento do que ele, porque ele acha que ele tem mais conhecimento, ele acaba fracassando. Né? Por que alguém que tem a resposta a tudo precisa de conselhos? Se ele tem a resposta para tudo, se ele é melhor que todo mundo, por que ele vai precisar de conselho na cabeça dele? E aí os seus planos vão fracassar. Eu li Provérbios 15, 22, e tem também o 21, 5. Provérbios 21, 5. Os irmãos acharam aí? Se alguém achou e quiser ler, tem um microfone aí com o nosso irmão. Alguém quer ler para nós? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Obrigado, Raquel. Muito obrigado. É isso, os planos do diligente tendem à abundância, porque o diligente é alguém que prepara antes, é alguém que busca conselhos, é alguém, né, que é humilde, vai procurar fazer o melhor, buscando, né, com quem sabe. Mas o perfeccionista, que é orgulhoso, ele vai querer fazer do jeito dele e ele não vai ter êxito. Tá? Então, esse é um segundo motivo do porquê que perfeccionistas acabam não conseguindo terminar o que começam, porque acham que sabem tudo e não buscam ajuda, não procuram conselhos e acabam não conseguindo realizar. Mas há um terceiro motivo. A sua independência e arrogância, além de o levar a não procurar conselhos com pessoas sábias, desconsideram os planos de Deus para a sua vida. Olha só como isso é sério. O perfeccionista, que é orgulhoso, ele não apenas desconsidera os outros, né, a ajuda dos outros, mas ele também desconsidera a ajuda do próprio Deus. Ele acha, o que Deus, eu não preciso de Deus. Não é terrível quando a pessoa chega a esse ponto de achar que ele não precisa de Deus ou desconsidera que Deus pode ter planos diferentes para a vida dele? Os meus planos são os melhores. Quem somos nós para dizer que os nossos planos são os melhores? Nós não sabemos, por vezes, nem o que é melhor para nós. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, por muitas orações que eu fiz e Deus ter dito não. E hoje eu olho para trás e eu digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor, graças te dou, porque o Senhor disse não, porque o Senhor não permitiu que fosse do jeito que eu queria, porque hoje eu vejo que não era o melhor para a minha vida. É como uma criança, e os irmãos que são pais sabem o que eu estou dizendo, a criança quer muito algo, e você sabe que aquilo não é o melhor para ela, e você diz não, e a criança acha ruim, e eu já ouvi coisas do tipo: você não me ama. Não, é justamente porque eu te amo que eu estou dizendo não. E Deus é assim. E quando nós achamos que, como crianças, achamos que sabemos o que é melhor para nós, ou como adolescente também é assim, eu fui adolescente, que você sabe melhor do que os seus pais o que é melhor para você, é terrível, porque você não vai conseguir fazer. Você vai se frustrar, você vai falhar, você vai se machucar. Né? E é bom que os nossos adolescentes também acompanhem esse estudo, porque é muito próprio dessa fase. É muito próprio do ser humano, né? Em qualquer idade, mas na adolescência é muito forte isso. Os meus pais são ultrapassados, eles não sabem o que é melhor para a minha vida, eu sei o que estou fazendo. Isso é muito próprio da adolescência. Né? Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus pode ter planos diferentes dos nossos. Eu acho interessante aquela passagem em que
depois de Pedro, né, dizer assim, Jesus perguntar, quem dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, alguns dizem que o Senhor é um profeta, um dos profetas. E aí Jesus, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, olha, bem-aventurado você é, porque foi Deus que revelou isso a você. O que você está dizendo é porque Deus te revelou isso. Esse reconhecimento de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas passou um pouquinho, Jesus começa a falar, já preparando os seus discípulos para o que haveria de acontecer. Porque Jesus, ao entrar em Jerusalém, depois de instituir a ceia, Jesus seria traído, Jesus seria preso e crucificado. Quando Jesus começa a falar dessas coisas, lembram-se o que Pedro faz? Não. Não, tenha piedade de ti mesmo. Isso não vai acontecer. Aí lembra, Jesus diz assim, arreda-te, Satanás. Primeiro Jesus mostra que Deus revelou aquilo para Pedro. E depois, quando Pedro vem com essa história de que isso não vai acontecer de forma nenhuma, Jesus diz, afaste-se, Satanás. Os planos de Pedro eram diferentes dos planos de Jesus, ou dos planos que Deus tinha. E graças a Deus que Deus não foi pelos planos de Pedro, senão nenhum de nós teria salvação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz em favor do perdão dos nossos pecados, quem seria salvo? Se Jesus não tivesse pago o preço em favor dos nossos pecados. Queridos, aquilo que aconteceu com Pedro, dos planos de Deus não serem os mesmos dele, e dele querer que os planos dele fossem feitos, acontece conosco todos os dias. Quantas vezes os nossos planos não são iguais aos de Deus, e os de Deus então não são iguais aos nossos. E o perfeccionista, isso é terrível para ele, porque, por mais absurdo que possa parecer, no fundo ele acha que os planos dele são melhores do que os de Deus. Talvez por não acreditar que Deus o ame, talvez por não acreditar que Deus saiba o que é melhor, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eu não sei. Mas na cabeça de um perfeccionista, ele sabe o que é melhor para a vida dele, melhor ainda do que Deus. Não, e nós não sabemos. Nós não sabemos o que é melhor. Às vezes nós achamos, é por isso que nós devemos sempre orar. Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, isso é o melhor para a minha vida? Às vezes surge uma proposta que você olha e fala assim, essa é a melhor proposta. Será? Deus sabe. Deus conhece o futuro, nós não. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor que nós mesmos. Então, não podemos ser orgulhosos, soberbos. Devemos sempre buscar a sabedoria e buscar o melhor. E, como Jesus nos ensinou, orar sempre dizendo, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Fernando? Desculpa. Alguém gostaria Alguém tem alguma pergunta ou quer complementar? Então perceberam por que o perfeccionista começa e não termina, ou às vezes nem começa? Medo de fracassar, e ele não suporta fracassar, ele está muito concentrado na própria imagem, ele não suporta a ideia de não atingir, né, o seu ideal, que é a perfeição. Ele desiste por medo de ser criticado, ele não suporta a ideia de ser criticado, ele se preocupa muito com a própria imagem, ele não busca conselhos com pessoas que sabem mais do que ele, porque ele acha que ele sabe tudo, e também porque ele acha que ele sabe mais do que Deus. Falta de humildade. É isso mesmo, dona Nadir. O perfeccionismo está muito ligado com o orgulho. É a falta de humildade. É por isso, queridos, que eu já adianto isso a vocês, que a solução contra o perfeccionismo, o remédio, né, para a cura do perfeccionismo, desse pecado, é Jesus Cristo, que disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. É o quebrantamento, é o reconhecimento de que não somos perfeitos e que Jesus Cristo é. É por isso que eu comecei com aquela frase da Amy Baker, a nossa perfeição está em Cristo e no que Ele fez por nós, né? Muito bem, queridos, algumas perguntas para nós, né? Veja em sua vida quais são os projetos que você começou e não concluiu.
Pense, por exemplo, só nesse ano, já que nós estamos chegando ao final de 2021, quantas coisas você começou e não concluiu? Elenque os motivos que o levaram a interromper o projeto. Diante de um novo desafio, você busca o conselho de pessoas maduras? Quem são essas pessoas? Ou você acha que você sabe tudo, né? Ok, meus irmãos, até aqui tudo bem? Então nós já aprendemos algumas características a mais, né? Características de pessoas perfeccionistas, tá? Bom, faltam aí 10 minutos, acho que dá para a gente falar sobre mais uma, né? Sobre mais uma. Vamos só relembrar, né? O perfeccionista é alguém que começa e não termina, é alguém que tende ao isolamento, né? Essas foram as duas que nós vimos hoje, além das que nós relembramos da semana passada. Mais uma hoje. O perfeccionista, quando não tem os seus direitos ou supostos direitos atendidos, como ele reage? Com ira, com indignação. Tá? Você é alguém irado? Como? Desculpa, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, o perfeccionista, ele reage com ira. Eu acho interessante, eu não coloquei aqui, mas há uma história, eu creio que conhecida, da maioria, de um homem chamado Saul. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 18, primeiro livro de Samuel, nós dizemos 1 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis, e não primeira, porque são livros. Diferente do Novo Testamento que nós falamos 1 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios, porque são cartas, tá? É só uma observação. Então, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, são 2 livros de Samuel, 1 Samuel 18. Olha só, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Esse texto tem uma história muito bonita da amizade entre Davi e Jonatas, mas também, meus irmãos, também narra a atitude de Saul, pai de Jonatas, como ele age na sequência, a partir do verso de número 6, quando fala do cântico das mulheres que indigna a Saul, como Saul ficou irado, porque as coisas não saíram do jeito que ele queria que saísse. Eu vou ler aqui, só para que os irmãos que estão em casa, né, possam também ouvir, por causa do microfone. Diz assim, a partir do verso 6, eu vou ler na revista atualizada. Diz assim, sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha a letra da música. Saul feriu a milhares, mas Davi feriu a 10 milhares. Na música daquelas mulheres, Davi era mais exaltado do que o próprio rei Saul. Bom, vocês têm ideia do que aconteceu, né? Então Saul, olha o que diz o verso 8, na revista atualizada aparece, se indignou muito. Poderia ser traduzido por muito se irou, indignação, ira, né? Por vezes a palavra é a mesma da língua aqui do hebraico. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que falta senão o reino? Percebem como Saul ficou com ciúmes? E por que Saul não suportou que aquelas mulheres cantassem que ele feriu a milhares e Davi a 10 milhares? O seu próprio orgulho, a sua soberba, ele achar que ele era melhor do que Davi e que merecia ser mais elogiado do que o próprio
Davi. Percebem, meus irmãos, que o perfeccionista, quando as coisas não saem do jeito que ele acha que deveria sair, quando ele não é elogiado como ele acha que ele deveria ser, quando ele é criticado, sendo que ele acha que ele não merecia ser criticado, ele vai reagir com ira. E o texto continua, né? E o verso de número 9 diz que daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. E a partir dali, meus irmãos, o que Saul tentou fazer até o final da vida foi matar Davi. Olha que ponto chega, né? O orgulho de alguém, a soberba de alguém. E Davi não queria, né, contender com Saul, Davi nem queria, né, se colocar como maior do que Saul, nada disso. Mas o orgulho de Saul, a sua soberba, levaram ao ódio, levaram ao desejo de matar a Davi, e isso acabou inclusive com o seu próprio reino, o seu orgulho, o seu amor muito grande por si mesmo. Vejam, irmãos, que o perfeccionista, ele defende-se de modo irado quando recebe alguma crítica ou quando não recebe o elogio que acha que deveria merecer. Mais uma vez, irmãos, eu estou dizendo que é agradável ser criticado, ou que não seja bom a gente ser elogiado. O que nós não podemos é ser controlados por isso. Se eu não sou elogiado, eu fico arrasado. Puxa vida, eu preguei, eu achei que eu fui tão bem, eu fui na porta da igreja e ninguém me elogiou, né? Ou quando muitos já ouviram a história daquele pastor que depois que pregou foi ali para a porta e uma irmã disse assim: pastor, olha, hoje o seu sermão foi como uma espada. E o pastor falou: minha irmã, foi bom assim? Espada penetrante, né, como diz a Bíblia, que separa juntas e medulas, penetrou no coração. Ele falou: não, pastor, foi longo, foi chato e foi frio. Aí é terrível, né, meus irmãos, ouvir isso, né? E aí a pessoa que ser controlada por elogio. Não, ninguém me elogiou. E a pessoa fica arrasada. Ou pior ainda, além de não ser elogiado, ainda foi criticado. Irmãos, o perfeccionista, ele fica arrasado. Como é quando você é criticado? Eu me lembro de certa situação onde alguém me criticou. Eu não me lembro se foi por e-mail, alguma coisa, mas aquilo me incomodou tanto, e eu não conseguia, sabe, ficar em paz. E Deus me mostrou. E eu nem me lembro se a crítica era justa ou não, provavelmente até fosse uma crítica justa, mas o que Deus me mostrou foi o quanto eu me amava, a ponto daquela crítica me incomodar tanto. Vejam, se a Elyse Fitzpatrick, ela tem um livro chamado Ídolos do Coração, onde ela fala um pouco sobre essa questão da crítica. Ela conta, aliás, se você puder ler esse livro, Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick, ela conta que, certa feita, uma amiga disse assim: Elyse, eu tenho um grupo lá de uma classe, né, de estudo bíblico, e não tem ninguém para dar aula para eles. Você não poderia assumir essa classe? E ela conta no livro que ela já tinha tantas atividades, mas ela disse: eu vou fazer. Se essa amiga está me pedindo, eu vou fazer. E ela assumiu essa classe de estudo bíblico. Passado algum tempo, ela descobriu que aquela amiga estava fazendo críticas a ela, pela forma como ela conduzia a classe de estudos bíblicos. E ela conta no livro que aquilo deixou ela arrasada e muito irada. Como pode? Depois eu tinha tanta coisa para fazer, aquela minha amiga, talvez até falsa amiga, ela já pensando, me pede para eu assumir um grupo de estudos e ainda agora tem coragem de ficar me criticando. E aí ela começa a avaliar o porquê que ela ficou tão incomodada com aquela crítica. E ela mesma conta dizendo assim: aquilo me incomodou muito porque eu estava muito centrada em mim mesma, muito preocupada com a minha imagem e acreditando que eu não merecia receber nenhuma crítica, quando na verdade eu deveria era ser elogiada por aquela amiga. Ela diz assim, se não me falha a memória, ela diz assim: se eu estivesse agindo biblicamente, essa crítica não deveria ter me incomodado, deveria ter me levado a meditar se de fato eu não precisava melhorar os meus estudos. Às vezes, irmãos, Deus usa alguém para fazer uma crítica para que sirva para o nosso
Aperfeiçoamento. E alguém vem criticar, dizer assim, olha pastor, o senhor é... Eu me lembro que essa mesma pessoa que me fez aquela crítica, um dia ele falou assim, depois de uma escola dominical, pastor, o senhor percebeu que o senhor deu uma aula e em nenhum momento o senhor abriu a Bíblia? O senhor não leu nenhum texto da Bíblia? E sabe, irmãos, que ele estava certo, porque aquele dia, aquela aula, era uma revisão e eu comecei a falar e responder perguntas, e eu terminei a aula e eu não tinha lido nenhum texto bíblico. E eu agradeci a Deus pela vida daquele irmão, porque foi uma crítica correta, construtiva. Era uma escola bíblica dominical, tudo que eu tinha falado, eu me lembro, tinha sido bíblico, mas em nenhum momento eu disse, irmãos, vamos abrir as Escrituras. Como pode uma aula de escola bíblica dominical em que o pastor não abre a Bíblia, não cita a Bíblia? Então, Deus trabalhou meu coração que, naquele dia, eu agradeci muito a Deus, agradeci aquele irmão de coração, porque aquilo serviu para o meu aperfeiçoamento. Até hoje eu lembro, eu vou começar um estudo bíblico, seja de quinta-feira ou de domingo, eu sempre lembro, eu não posso deixar de ler a Bíblia, isso é o primordial. Né? Então, aí a Elise diz assim, se eu estivesse agindo biblicamente, eu teria, aquela crítica deveria ter me levado a pensar no meu aperfeiçoamento. E se fosse uma crítica injusta? Aquela crítica deveria me levar então a trabalhar a minha paciência, o meu perdão. Né? Então, Deus tem os propósitos porque Ele permite alguém nos criticar. Se ficamos arrasados, é porque nos amamos muito e não estamos aproveitando aquela oportunidade, ou para o nosso aperfeiçoamento, ou para exercer paciência, misericórdia, perdão para com alguém que nos critica de forma injusta. Achei muito interessante essa observação da Elise naquele livro. Né? Então, quando o perfeccionista, ele fica irado, né? Quando alguém o critica, quando alguém não reconhece o seu trabalho, enfim, porque ele está muito centrado nele mesmo. Então precisamos perguntar, precisamos avaliar o nosso coração. Você é alguém irado? Como você percebe isso em sua vida? Como você reage quando recebe alguma crítica? Isso te leva a avaliar mesmo se aquela crítica é justa, e se for justa, no que você pode crescer, como Deus está usando aquilo para você melhorar, para você se aperfeiçoar, ou se é uma crítica injusta para você trabalhar o perdão, a misericórdia e o amor. Você tem a expectativa de receber algum elogio quando termina uma tarefa? Quando termina uma tarefa, deixa eu ver quem é que vai reconhecer o meu trabalho, né? Qual a sua reação ao não receber o elogio que você julgava merecia receber? Você fica indignado, irado, arrasado? Ou você diz assim, eu fiz foi para a glória de Deus, não importa se as pessoas não estão elogiando. Percebam, meus irmãos, essa investigação do coração vai nos mostrar por que nós vivemos, para quem nós vivemos. Se estamos vivendo para nós mesmos, para nossa autopromoção, para a nossa evidência, ou se estamos vivendo para a glória de Deus. Eu vou parar por aqui, o nosso horário já encerrou, né? Mas na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade, né? Porque o perfeccionista também tem dificuldades em elogiar os outros. Vamos deixar isso para um outro estudo, tá bom? Queridos, até aqui tudo bem? E quando eu digo tudo bem, não é que, está todo mundo... Está certo, ninguém aqui é perfeito, não é isso não, mas todos entenderam? Porque eu acho que tudo bem não está, né? Depois de um estudo como esse, eu não sei vocês, mas depois de um estudo como esse, é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajude no meu perfeccionismo, no meu amor muito grande por mim mesmo, na minha preocupação com a minha imagem, me ajude para que o Senhor cresça e que eu diminua, que eu tenha mais interesse com a glória do Senhor, do que buscar a minha própria glória. Né? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Não? Vamos orar então. Algum aqui dos irmãos gostaria de fazer essa oração final, pedindo a Deus por nós? Alguém gostaria de orar? Não? Ok. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, poder aprender a Tua palavra, Senhor.
Deus, muito obrigado, Senhor, por esse ensino, Senhor, que falou sobre o perfeccionismo. Que possamos, ó Pai, agirmos para a Tua glória, Senhor, e não pensarmos em nós mesmos, mas sim, ó Pai, fazer tudo, Senhor, para que Seu nome seja glorificado, Pai. Nos Amém. ensine, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que a Sua palavra diz que é o Espírito da verdade que guia em toda a verdade. Nos guia, Pai, pelo Espírito, através da Sua palavra, Senhor. Isso te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmão André. Irmãos queridos, nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar. Agradeço aos irmãos aqui presentes, uma grande satisfação tê-los aqui, e aos irmãos que nos acompanharam até agora, né, pela internet. Lembrando, queridos, que no próximo domingo nós teremos aqui o culto matinal às 9 horas da manhã. Não teremos, né, no sábado nenhuma programação. Sábado nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Os irmãos passarão provavelmente, né, em família. É um tempo assim bastante oportuno, né, para estarmos em família, e sempre é importante, né, estarmos em família. E no domingo nós estaremos aqui, se Deus permitir. Quem não puder estar aqui, aqueles que estarão em viagem, que Deus abençoe. Mas nós teremos aqui às 9 da manhã o culto matutino, e às 10 horas da manhã, por volta de 10 horas da manhã, o estudo bíblico, e à noite às 19 horas o culto. Tá bom, queridos? E se Deus permitir, quinta-feira que vem daremos continuidade ao nosso estudo aqui sobre perfeccionismo. Tá bom? Algum aviso mais, queridos? Algum aviso mais? Não? Ok, então que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal a todos, um bom Natal a todos e um bom restante de semana em nome de Jesus.